Olá, fadas confeiteiras, sejam bem-vindas à minha cozinha. Estamos na live de aquecimento para nossa jornada, é a última live de aquecimento, porque a nossa jornada Doce Universo das Fatias, o momento, vai começar segunda-feira. Então, para você que caiu aqui de paraquedas, não sabe o que eu estou falando, segunda-feira começa a jornada onde eu vou ensinar o passo a passo para você iniciar na confeitaria com fatias de bolo e faturar a partir de R$3.000 por mês na cozinha de casa, tá bom? Então, nessa aula de hoje, eu vou ensinar como você pode otimizar a sua produção de recheios, tá bom? Mas antes, deixa eu me apresentar, porque eu me chamo Ju Gomes e te ensino a começar na confeitaria com fatias de bolo e faturar a partir de R$3.000 por mês na cozinha de casa. Esse é meu objetivo. É esse método que eu criei para poder trazer as minhas alunas para a esperança de quê? De um mundo onde elas conseguem sim empreender na confeitaria, ser bem-sucedida, ter o seu faturamento mensal e ter sucesso em vendas com bolo, tá? E a fatia é o primeiro passo para isso. Eu tô aqui, ó, mexendo meu recheio na panela mexedora, porque eu vou... Como é que se diz? Vocês estão me escutando direitinho? Porque hoje eu tô sem microfone. Vocês estão me escutando? Porque hoje eu vou saborizar os recheios a partir da panela mexedora, tá? E qual é o benefício de você saborizar recheios? A partir do momento que eu só faço uma receita e consigo depois transformar ela em duas ou três sabores diferentes a partir dessa uma receita, isso já otimiza demais a minha produção. Inclusive para quem já tem uma panela mexedora, tá? Mas isso você também não precisa se limitar, que você só vai conseguir otimizar a sua produção se você tiver uma panela mexedora. Não. Você consegue fazer isso sem a panela. Então você consegue fazer duas receitas de uma vez só, branca, e depois você divide e saboriza ela no que você for precisar, tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui o ponto. Deixa eu virar aqui. Ó, da minha panela, tá vendo? Ela tá mexendo no recheio e a saborização, praticamente 90% das saborizações, elas precisam ser feitas com brigadeiro quente, tá? Então eu vou desligar primeiro. Vou mostrar pra vocês o ponto. Bem atrasado. Ó, vou mostrar como é que eu vejo o ponto, tá? Eu desligo. E aí, desliguei o fogo primeiro, agora eu vou desligar a minha panela e vou fazer, ó, o teste do caimento. Se caiu, fez bolinha, tá no ponto que eu utilizo para os meus recheios, tá? Ó. Se não tivesse no ponto, Ju, é porque eu já reconheço de cara, então por isso que eu já sei que tá já tava no ponto. Mas se não tivesse, eu ia vir aqui, ligar de novo o fogo e ligar minha panela mexedora para poder ela ficar mais uns minutos, tá bom? Eu fiz 4 receitas aqui, 4, um para um de leite condensado e um de creme de leite, então eu fiz 4, que é o mínimo que essa panela faz e tá muito quente. E vou saborizar esses recheios, tá? Todos quentes. Pera aí, eu vou botar vocês aqui pra vocês conseguirem me ver, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre saborizações, se vocês acham que é muito complicado você fazer um cardápio variado por conta dos recheios, deixa aqui pra mim que hoje você vai ver que é muito fácil, tá? Então eu vou tirar aqui, ela é muito pesada essa minha panela. Ela é bem antiga, tem panelas mais leves, tá? Esse meu motor é muito pesado. Mas acabou que eu já me acostumei. Então vamos lá, eu vou tirar aqui os comentários por enquanto, tá? Quanto leite condensado botou? Eu botei 4 receitas, tudo um para um. E ó, te falar, eu comecei, demorou 15 minutos, tá? Pra poder chegar no ponto. Vocês estão conseguindo enxergar aqui? Se vocês estiverem conseguindo, manda coração aí pra mim. Se tiver dando pra enxergar legal. Olha a fumaça saindo.
Então, tem recheios que eu posso saborizar com ele quente, que é 90% dos recheios tem que saborizar com ele quente. E assim, Ju, mas eu tenho um recheio lá na minha geladeira, então não dá mais pra saborizar? Dá, mas você vai ter que esquentar esse recheio, tá? Porque ele tem que estar quente. O primeiro e principal recheio, a primeira saborização que tem que estar com ele quente, sabe o que é? O coco. Porque o coco, ele solta o óleo dele a partir do calor, tá? A gordura dele. Então, eu preciso que meu recheio esteja quente, para quando eu colocar o coco aqui, dê sabor de coco no meu bolo, no meu recheio. Porque se eu coloco nele frio, eu vou mexer, vai ficar coco com brigadeiro branco. Não vai ficar o saborzinho de coco, tá? Então eu vou colocar aqui a medida que eu uso. Ju, qual é a medida que você usa para poder saborizar? Então, como você vai ter uma medida específica para rechear um bolo de fatia, ou rechear um bolo decorado, ou rechear um brownie, é muito de olhômetro. Aqui eu vou colocar a medida que eu uso para cada camada de fatia. Porque como que eu faço? Se eu tenho uma massa minha, rende 3 bolos de fatia, tá? Então eu faço uma red velvet, uma branco com preto, que é 2 amores, e outra de abacaxi com coco. Então eu, através de uma base, eu vou fazer todos esses recheios, tá? Então, se eu tivesse cream cheese aqui, eu ia colocar a quantidade de recheio que eu coloco nas minhas 2 camadas de bolo red velvet e ia colocar o cream cheese. Por quê? Eu já tenho a minha saborização ideal. Por quê? Porque eu fui testando, fui vendo quando que chegava no meu agrado. Então, é isso que você tem que fazer na sua produção. Você vai colocar a primeira vez, é aleatório, porque você vai ter que conhecer essa saborização e você vai vendo qual é a medida que vai te deixar com o paladar legal, que você vai gostar, que vai estar aprovado pra você. Aí você anota. Então, assim, Ju, botei 200 gramas de recheio branco para 30 gramas de coco. Show! Anota. Porque aí quando você for fazer de novo, tá? Um bolo de 15, você sabe que se você tiver que fazer uma camada de recheio, você vai pegar 30 gramas de coco e saborizar nesses 200. E aí você vai manter a padronização. Porque apesar do bolo, do recheio ser a gosto, você precisa ter uma padronização para você poder o quê? O cliente comer a mesma coisa sempre e você também saber precificar. Então, peraí que eu botei menos aqui do que eu uso. E aí, a medida aqui que eu uso para as minhas fatias, eu não vou passar porque é uma informação de curso, né? Que é tá dentro do método que eu ensino sobre as fatias, que eu desenvolvi, minhas alunas pagam por ele, então eu não vou falar aqui a quantidade agora, né, gente? Então eu vou colocar aqui e vou colocar o coco, que eu já estou acostumada a botar. E aí tem o leite de coco, tá? Ai, Ju, posso botar o leite de coco aqui pra dar uma saborizada? Pode. Só que o leite de coco, ele é um agente líquido. Então, o que acontece se eu jogar um líquido aqui? Pode ser que eu perca um pouco o ponto, tá? Então, você tem que ter cuidado com isso. Se você vai precisar saborizar com agentes líquidos, suco de limão, leite de coco, pasta saborizante, assim, ó, que eu também vou falar sobre ela. Deixa sempre um pontinho acima para quando você colocar, ele ficar no ponto do teu recheio, entendeu? Para ele não perder o ponto. Ai, Ju, olha, sem querer perdi o ponto. E aí? O que você vai fazer? Vocês estão anotando isso, né, gente? Pelo amor de Deus, isso aqui é assunto de curso também, tá? Tem muita gente que paga para poder aprender isso daqui, eu tô falando pra vocês. Então anote, porque essa live eu não sei até quando vai ficar salva. Então, olha só. Você vai fazer o quê? O que eu tava falando que eu até esqueci? Porque eu tava aqui pensando em mexer no coco. Agora vocês vão ter que me lembrar o que eu tava falando antes de falar isso, de vocês anotarem. Falem aí. Se você errar o ponto, lembrei, vou só botar os comentários aqui de vocês. Se você errar o ponto e ele ficar mole, você vai botar no micro-ondas e vai ficar mexendo, tá? Aí ele vai ferver, ele vai, tipo que voltar a cozinhar. E aí você vai vendo no próprio micro-ondas o ponto dele, se ele tá no ponto que daria na panela, e pronto. Não precisa se desesperar, tá? Não precisa. Então, ó, eu tô mexendo bem porque eu preciso soltar esse óleo do coco, tá? Então,
O coco, ele precisa ser feito assim que sai do fogo, ele precisa estar bem quente. Outro recheio que precisa também, outra saborização que o recheio precisa estar quente, é o de chocolate. Então sim, você pode também botar o cacau aqui depois do recheio pronto. Só que tem que ser aquilo, quente, tá? Porque assim ele dissolve mais rápido, ele não vai ficar com um resquício, tá? E qual é a dica que eu dou pra você usar cacau como saborizante? Sempre peneire, tá? Até mesmo quando você for fazer na panela, peneira o cacau. Eu não utilizo chocolate 50%. Por quê? Porque o custo-benefício do cacau é muito melhor em relação ao chocolate 50%, tá? Porque eu uso a metade, que eu usaria uma receita de 50% de chocolate, eu uso metade no cacau. Porque qual é a diferença? Cacau é 100% cacau, não tem açúcar. E chocolate 50% é 50% cacau e 50% açúcar. Então, se eu quero transformar uma receita que é de chocolate 50% para cacau, é só eu tirar metade. Entendeu? Porque eu tô tirando a metade do açúcar e ficando só com cacau. Se você pega uma receita que é 50% cacau, 50 gramas, e joga aqui 50 gramas de cacau, vai ficar o puro pó. Porque cacau é fino, cacau ele rende muito, entendeu? Então, tomem atenção a esse ponto. E cacau, como não tem açúcar, ele ajuda a manter o meu brigadeiro sem cristalizar. Não adiciona açúcar, então assim, os meus doces ficam equilibrados e não fica um brigadeiro meio amargo. Ele vai ficar, se eu quiser colocar, para que ele seja meio amargo. Se eu não colocar, ele não vai ser. Então, ó, peneirei o cacau e tô botando no meu brigadeiro quente. Eu não sei se vocês estão vendo aí a fumacinha saindo. O cacau é um agente que resseca, tá? Ele resseca a massa e ele também resseca o recheio de brigadeiro. Então, o que você precisa fazer? Se você sentir que o seu recheio tá ficando mais seco, é só você adicionar um pouquinho de creme de leite, só isso. E é um pouquinho mesmo, tá? Pra você não desandar, porque ele tende a subir um pouco o ponto, tá? Mas olha só, tá perfeito. Vou colocar só mais um pouquinho porque eu gosto dele mais escuro. E aí, pra quem chegou agora e não pegou o começo da live, a saborização, ela é particular. Você vai colocar a quantidade que você quer, e isso é a primeira vez. Você vai colocar a quantidade que você quer, tá? De recheio, de saborizar o recheio, e vai colocar o agente saborizante. E vai provando até ver que tá no ponto legal. Viu que tá no ponto legal? Anota. Então, se eu usei 10 gramas de cacau em pó para 200 gramas de recheio branco, essa é a minha saborização, tá? Então é ideal vocês fazerem isso com a quantidade de recheio de camada por bolo. Então as minhas fatias são todas calculadas por peso. Então cada camada tem o seu peso, né? E aí eu explico isso tudo para as minhas alunas dentro do curso. Tem uma apostila com todos os sabores das fatias, com peso de cada uma. Se tem um agente que é adicional, tipo crocante, quantas gramas tem de crocante, porque isso é muito importante, porque você mantém a padronização e você consegue o que, gente? Precificar corretamente esse bolo, tá? Ai, Ju, ficou uns gruminhos, se ficar, né? Porque aqui não ficou não. Mas se ficar no seu, é só pegar o fouet, tá bom? Ó, fouet, mexer, mas se você passar a peneira, perfeito, tá? Não tem caô. Vocês estão gostando dessa live? Bota aqui pra mim nos comentários, ele tá aberto, fala aí pra mim. Então aqui eu já saborizei coco e brigadeiro, tá? Você pode saborizar com cream cheese, com queijo, fica a seu critério. Agora o que eu quero falar? Esse daqui é um agente saborizante também. Quem aqui já viu esse agente saborizante aqui nas lojas? Ó, ele tem vários sabores, é uma delícia esse. E por falar nisso, é uma delícia. Eu amo morango, tá? Do pó da Mavalério. Só que o que acontece? Especificamente esse daqui da Mavalério, não sei se pó para sorvete faz esse mesmo efeito, tá bom? Mas você também pode saborizar com pó de sorvete. Só que especificamente esse aqui,
Não pode saborizar com o recheio quente, porque senão você vai talhar o seu recheio, tá bom? Se você colocar ele quente, esse pozinho no brigadeiro quente, vai talhar o seu brigadeiro. E aí eu já perdi uma baita de receita porque eu não sabia disso, tá? Na embalagem eu acho que não tinha ou ainda não tem, não sei. E eu botei e me lasquei, tá? Ficou todo talhado. Não fica ruim em sabor, mas fica uma textura muito ruim. Já aconteceu com alguém aqui? Então, se você quiser saborizar seu brigadeiro com esse pó aqui, você vai colocar nele frio. E aí você vai notar que ele vai demorar para poder dissolver um pouco os granuladinhos dele. Você deixa ele descansar, porque aí no descanso ele vai soltando os granuladinhos dele, tá? Não precisa esquentar para poder acelerar esse passo, senão você vai lascar a textura do teu brigadeiro. Show? Agora, quem não também chegou aqui antes, agente líquido. Se for colocar, tem que deixar o ponto um pouco acima para você poder adicionar, porque isso aqui é líquido. Se você adicionar, e aí o que aconteceu? E o que vai acontecer? Vai perder ponto. Mas se perder ponto, só botar no micro-ondas, deixar ele ferver de novo até chegar no ponto que você quer, tá bom? Mesma coisa com essas pastas, ó, que são bem líquidas. Apesar da gente usar pouco, tá? Mas o que pode acontecer? Pode desandar também. Eu vou pegar aqui uma, porque eu gosto muito dessa pasta, muito de morango. E vou fazer aqui um, peraí. Mesma coisa com geleia. Geleia aqui eu também tenho geleia. Se você não tiver pasta saborizante, mas tiver geleia, por exemplo, de maracujá, de morango, você pode adicionar também. Inclusive, recheio de maracujá. Se você tiver feito a polpa, né, tiver feito a redução dele, tirou da panela, só colocar aqui a redução de maracujá, misturou, já tem maracujá. Limão, tá? Mesma coisa, ó, aqui em cima ele quente, agora ele já não tá mais tão quente, aqui tá frio, então já deu pra ele um pouco esfriar. Mas ó, meu limão tá lavado, higienizado, você vem aqui, ó, e raspa. Raspa aqui em cima. Eu amo brigadeiro de limão, gente. Por que tem que ser aqui, ó, e não numa vasilha outra? Porque assim que você vai tirar essa casca aqui do ralador, ele solta o óleo dele, tá? O óleo essencial. E aí esse óleo essencial, ele é muito importante, porque é ele que dá o sabor. Então, a saborização do limão está na casca, tá? O líquido é um complemento, então você não precisa nem colocar, tá? Se você fizer o seu brigadeiro de limão somente com a casca, ele já fica um sabor incrível. Meus brigadeiros de limão, e quando eu faço, eu não saborizo com o líquido não. E aí é aquilo, você tem que mexer, ó, ainda tá saindo fumacinha, tá bem quente. Achei que já não tava mais assim. Você tem que mexer pra quê? Pra esse calor tirar o óleo essencial da casquinha do limão. E assim, eu amo brigadeiro que tem a casquinha do limão, ó. Eu tô utilizando esse raladorzinho aqui, eu compro na Vivian Festas, mas eu acho que você deve achar em qualquer loja de utilidades e até de festa, não sei. E ele é pequenininho o ralo, tá vendo? Então ele não ele ajuda eu não pegar a parte branca do limão, aquela parte branca amarga, tá? Então é só mexer, experimentar, ver se tá bom, senão eu coloco mais. Eu vou aproveitar, vou tirar logo tudo, porque quanto mais limão pra mim melhor, eu gosto. Paçoca. Ele quente, você vai pegar a paçoca e vai colocar. Então assim, você pode brincar de saborizar aí e otimizar sua produção. Só você ter esse controle de quantidade que você vai usar
e de recheio e quantidade de agente saborizante. E pronto, você tem uma infinidade de sabores. Sem ter que precisar fazer uma panela de brigadeiro preto, uma panela de não sei o que, uma panela. E como eu tenho a panela mexedora, olha só que incrível agora essa sacada que eu vou dar pra vocês, tá? Como que eu faço pra poder produzir, tá? E não ter que sobrar recheio. Porque se assim, eu vou fazer uma fatia, 2 amores de massa de baunilha. Então eu vou assar uma massa de baunilha, vou fazer uma receita de brigadeiro branco, uma receita de brigadeiro preto, mas eu não utilizo uma receita inteira numa camada, entendeu? Então eu vou ter meio que um desperdício, não desperdício, mas assim, vou ter uma sobra, e eu não quero ter sobras, porque essa sobra podia ser dinheiro, então eu vou comer, vou engordar, ou eu posso guardar para adicionar em outro, mas até guardar, a gente come ou estraga, entendeu? Pode congelar também, mas enfim, eu calculo. Exemplo, eu vou fazer hoje 3 bolos em fatias. Então, quanto que eu gasto em cada camada de recheio? Tanto, tá? 2, 4, 6. Então, se eu vou fazer 3 bolos de fatias, eu vou utilizar 6 recheios, que podem ser diferentes ou não. Então, eu vou somar os que são a partir da base branca, tá? Então, exemplo, deu 1.800 gramas. Os recheios que eu vou utilizar, que eu posso saborizar a partir do brigadeiro branco. E quais são esses sabores? Pode ser coco, pode ser cream cheese, pode ser paçoca, pode ser limão, entendeu? Então, eu vou pegar 1.800 e é isso que eu tenho que produzir aqui. Normalmente, eu começo a minha produção fazendo 5 para 5. Por quê? Na minha contagem, eu vou ter que fazer 2,4 kg. E eu já vi que você primeiro, para você poder fazer essa conta, você precisa saber quanto que dá uma base sua de recheio pronta, tá? Porque o mesmo peso dele antes de ir pro fogo e depois fica diferente, porque no fogo ele perde água. Então não é o mesmo peso e ele fica mais pesado e tal. Então você precisa saber quanto que a sua massa de 1 para 1 rende. Se eu não me engano, é porque eu não lembro, acho que eu lembro só de 2, que é 800 gramas, 2 recheios de 800 gramas. Então, vamos fazer um valor fictício. Então, se eu sei que 1 para 1, no total dele pronto, me rende 360 gramas, eu vou calcular quantas receitas eu preciso fazer para chegar a 1,8 kg. E aí, gente, dá a conta certinha, entendeu? Mesmo que sobre, vai ser um pouco. Aí você vai guardar esse recheio branco, que ele vai servir de base para outro, entendeu? Não vai ser um brigadeiro preto que você vai ter que esperar ter um sabor para você fazer, não. É um brigadeiro branco base, que aí você pode usar para qualquer outro sabor. Entendeu? Então, é isso. Aqui na aula hoje, você aprendeu a saborizar recheios. E isso é um pilar super importante que eu ensino, inclusive, para as minhas alunas, porque o meu objetivo é a gente não se cansar muito, tá? Então, é por isso que eu tenho o meu método de fatias, que é onde eu produzo mais rápido, mais sabores, com menos quantidade. Então, assim, eu consigo vender mais variedade, né, sem me cansar muito. Por isso que as minhas alunas gostam muito de vender fatias. E é por isso que eu gosto de começar na confeitaria, ensinar mulheres a começar na confeitaria com fatias de bolo. É o caminho mais curto para você poder se dar bem aí no mundo dos bolos, com bolos decorados, com qualquer coisa de bolo que você queira fazer. Porque tu aprende a base. E aí você fisga os seus clientes através das fatias. E aí com isso, tu abre o universo e só chuchu beleza. Tchau e benção. Faturamento a partir de R$3.000 por mês. Então quando eu falo que é um faturamento a partir de R$3.000 por mês, não é impossível, né? E isso na jornada eu vou ensinar tintim por tintim. Pra quem quer começar a ver dinheiro na confeitaria. Porque quando você começa a vender fatia, você vê dinheiro entrando, porque as vendas vão acontecendo. E aí você vai começar a ter o objetivo de faturar a partir de R$3.000. Quando eu falo a partir, não é porque é o total, isso não. É porque você começa a partir de R$3.000. É o mínimo que eu aceito. Então, assim, dentro desse mundo das fatias, claro que, né, tem um passo a passo. Você vai ter que ir lá construindo a tua audiência, os seus clientes. Só que quando você pegar o gás, você já estiver no mercado com as estratégias que eu ensino, inclusive eu vou ensinar na jornada para você já arrasar de vender fatia aí aonde você tá.
Não importa se você é do Nordeste, se você é do Sul ou do Sudeste. Dá pra vender fatia em todos os lugares do Brasil. Eu tenho aluna do Ceará, eu tenho aluna lá do Rio Grande do Sul que vende na rua. Eu tenho aluna, eu acho que não tem da Amazônia, isso porque eu não tô sabendo, porque eu não perguntei se tem alguém na Amazônia, entendeu? Porque se bobear, devo ter. Por quê? Gente, vender bolo dá pra você vender em qualquer lugar, tá bom? Qualquer lugar você vende bolo. E aí, ó, com esses facilitadores de vida, você consegue produzir mais rápido, descansar. Então, fica bem mais fácil, entendeu? Alguém tem alguma dúvida? Olha, Nath Souza, o melhor curso de faturamento é real. Ninguém melhor que minha aluna pra falar, né, gente? No máximo que você coloca na mexedora pra manter a cor branca é qual quantidade de leite condensado. Então, o que acontece? A massa, ela não fica 100% branca, tá? Porque a partir do momento que eu faço 2, 3, 4 receitas, ela já fica mais coradinha por conta do leite condensado, do açúcar que vai caramelizando, tá? Um segredo, que agora é um extra, que nem eu ia falar aqui na live. Pra você evitar que ele fique muito escuro, quando você for fazer uma quantidade grande na panela mexedora, coloca na maior bacia que você tem, tá? Mas não é aquela assim alta não, é a larga. Porque quanto mais rápido ele esfriar, menos tempo ele vai continuar cozinhando dentro dele. Então, menos caramelizado esse açúcar vai ficar, tá bom? Então, vamos lá. Sim, quando começa o curso, ó, a jornada vai começar, que é gratuita. Primeiro, calma. A jornada vai começar segunda-feira. Então, quem ainda não tá inscrito, vai lá no link da bio, que é o link azulzinho, e faz a sua inscrição. Lá é o primeiro passo, tá? Pra você começar. Porque lá eu vou te explicar tintim por tintim como é que você vai fazer. E aí, se você quiser ir pro meu método, que eu continue com você nessa jornada, eu vou abrir o meu curso pago de fatias, tá? Mas assim, se você não quiser, é só você extrair tudo que eu vou te ensinar desses 3 dias que você vai já faturar. Agora, se você quiser um faturamento consistente e além, aí você vai vir pro método Doce Universo das Fatias, que eu vou criar uma oportunidade imperdível para quem estiver na jornada. Sempre assim, tá bom? Então, no final, vai ter sim a abertura do meu curso, mas valores, essas coisas, é só para quem tá na jornada, porque eu vou fazer um valor especial, eu vou fazer uma condição especial e uns bônus imperdíveis. Porque esse curso eu não abro todo dia, eu não abro, não fica aberto. Ele é, às vezes, aberto. Então, quando eu abro, é um evento, né? É um evento, porque todo mundo quer entrar. Só que assim, a gente não tem vaga para todo mundo. Então, por isso que a gente coloca uns bônus imperdíveis para as mais interessadas, que realmente já tá decidida, para poder aproveitar essa oportunidade e seguir comigo e com o exército das fadas confeiteiras. Tá bom? Então, gente, a panela mexedora fica 15, 20 minutos no fogo. Rapidinho fica. Pronto. Fogo alto, tá bom? Então, ó, um beijo. Se tiverem alguma dúvida sobre saborização, sobre jornada, sobre o curso, deixem aqui nos comentários. Tchau!